Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, meu nome é Giovana Grepp, eu sou aluna da 8ª etapa do curso de jornalismo e o assunto de hoje é disco de vinil. Ele foi criado na década de 1940 e marcaram época e gerações, mas perdeu espaço para o CD, na década de 1990 e para o MP3 a partir do ano 2000. Mas o disco de vinil jamais deixou o mercado e, inclusive, se tornou objeto de colecionador. Estamos recebendo o nosso entrevistado aqui, o Tony Elvis, já é muito conhecido na cidade, é um dos comerciantes de discos, mais renomados aqui da cidade. Então é isso, o disco de vinil. O Tony pode sentar aqui? Sim, por favor. Pode sentar aqui, Tony. Bom, então hoje eu tô aqui ao lado do Tony Elvis e do Fred Batista, que é DJ e colecionador de discos. Os dois aqui fazem feiras em Ribeirão Preto, pra levar o disco aí para as pessoas apaixonadas, por essa forma de ouvir música que marcou, a época. Para começar com o Fred, me conta um pouquinho como surgiu essa paixão pelo disco de vinil, Tá, bom, boa tarde a todos, boa tarde Tony Elvis, estavam procurando você aqui, você tinha sumido, chegou. Bom, é o seguinte, a paixão do vinil, ela se deu no começo dos anos 80, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, e eu ganhei meu primeiro disco e foi uma paixão. Na verdade, eu coleciono rock and roll, e eu me especializei nessa temática, nesse estilo musical, Então, hoje em dia eu sou colecionador de rock, blues, jazz, música brasileira, alguma coisa dos anos 70 e tal, E a gente brinca que fala que o vinil é a alma da música, Então a gente praticamente nem tem CD e nem MP3 mais, é só disco de vinil mesmo. E qual foi o primeiro disco? Foi de rock também? Sempre rock, O primeiro disco que eu ganhei, na verdade, eu tinha 13 anos de idade, foi um disco do Camisa de Vênus, uma banda de rock nacional, que eu tenho ele até hoje lá na minha coleção. Esse foi o Cinca Chambor. É que o nosso coordenador aqui, Gil Santiago, também é apaixonado por disco de vinil, Gil? Bom, por muito disco meu, hein? Muito disco, Tony. Isso aí, novela é com ele. E, Tony, agora você me conta. Sim. Qual foi o primeiro contato com o disco de vinil? Como que começou essa paixão toda? Bom, eu morava em São Paulo nessa época e comecei a mesma colecionar também em 68. Então naquela época tinha muita coisa boa, Jovem Guarda, Beatles, a música americana, a inglesa comandava na época, Led Zeppelin, aquela coisa toda, Alice Cooper, então era muitos artistas na época. Então, tanto no Brasil como lá fora, E eu comecei a gostar de disco, porque minha tia tinha uma eletrola, tipo móveis, Então ela tinha disco, na época, 78 rotação, ali que eu comecei a conhecer os discos, mas antes era o 78 rotação. Aí veio o 10 polegadas, que era 4 músicas de cada lado, depois veio o LP, que é 6 músicas de cada lado, Então, a minha paixão mesmo foi quando a Jovem Guarda. Tinha a coleção dos Incríveis, do Renato Souza Buarque, Jerry Adriano, Paulo Sérgio. Então, naquela época, Roberto Carlos, tudo da Jovem Guarda eu tinha. Então, eu era apaixonado naquela época. Pouco aprecia, assim, comprar disco em inglês, da música americana, porque era muito caro. O Museu do Disco, na época, era caro. Então, a gente comprava o básico, A gente colecionou Bee Gees também, que eu gostava demais, Creedence. Então era muita... E Elvis, Elvis. Então, na época... Só um pouquinho. Na época, era uma paixão. Aí, depois que eu comecei a colecionar Elvis, menino, eu ia para São Paulo, ficava sem comer para comprar disco do Elvis. Então, eu ia para os sebos. Naquela época, eu nem pensava de ter loja de disco, E trabalhei muito tempo no Banco Itaú, inclusive a mulher do Santiago trabalhou comigo, no Gil.
fui até garçom do casamento dele. É uma história. Então eu só não fui padrinho dos filhos dele, mas o resto. Então eu conheci a Suzana, né, a esposa dele, gente bacana, então maravilhosa. Então minha paixão pelo disco foi isso aí. Eu tive coleção 98 LP do Elvis na época. Hoje eu já, para satisfazer os clientes, fui vendendo um aqui, um ali e acabei com tudo. Não tem mais nenhum do Elvis? Tem alguns, mas a minha tristeza foi vender o primeiro dele, lançado no Brasil. Eu sempre falava, eu vendo a loja, mas não vendo esse disco. Eu achei um preço bom, vendi. O Fred, então, comprou muito disco meu, até hoje. Você me arrumou um disco desse, não é o teu da sua coleção, mas um desse primeiro disco do Elvis eu tenho na minha casa, que foi você que me arrumou. Qual que é o seu disco mais queridinho, Um pouco diferente do Tony, né, que é meu amigo de 20, 30 anos atrás, assim, que eu sou cliente dele. A minha linha, eu parto mais pro rock inglês, né? E então eu sou fã de Beatles, de Rolling Stones, Led Zeppelin, né? Então eu tenho algumas raridades dos Rolling Stones que são discos raríssimos, que foi lançado na época, hoje em dia nem tem mais, que vale uma boa grana, assim. Inclusive, né? Um LP que tem um zíper na capa, né? Aquele lá. Sim, né? O legal dos LPs é a plasticidade das capas, né? E então eu tenho algumas raras. Uma arte, né? Sei lá, porque o disco trazia o histórico. Hoje mesmo estava vendo um compacto do Elvis, que eu tenho lá, do filme Love You, e tem um histórico, o trechinho que tem atrás, como os caras que participavam com ele, acompanhando ele, fala tudo isso aí. O CDs é uma coisa fria. Ele entra no aparelho, você não vê. Agora, o Fred, como é DJ, ele gosta de manusear a agulha. Eu quero tal faixa. Isso é bacana. É a alma da música, né, Tony? E esse você comentou que é um disco raro. Isso. Você tem ideia de qual é o disco mais caro que você tem no seu acervo? Então, eu acredito que é um do Satanic, do Rolling Stones. Deve ter valido em torno de R$1.000, mais ou menos, assim. Agora você falou em disco mais caro mesmo. É o primeiro do Roberto Carlos. Inclusive ele não saiu na capa. Certo que o Fred não é fã do Roberto Carlos, mas ele no mínimo ele custa hoje R$5.000 para colecionador. Você já teve ele Tive a oportunidade de ter, mas a capa não estava boa. Na época uma senhora me ofereceu por R$500, não quis, por causa da capa. O disco tem que estar perfeito. O Fred trabalha com feira, sabe? O disco tem que estar intacto, não riscado, perfeito estado. Tem gente que escreve uma carta na capa do disco, né? Ofereço isso aqui a fulana de tal, papapá, com muito amor e carinho. Então, é uma coisa que estraga a paisagem da capa do disco. Então, eu acredito, no Brasil, o primeiro do Roberto Carlos, chama Louco por Você, foi lançado em 61. Inclusive, esse disco, ele nem fala nele, porque teve uma briga com Carlos Imperial. Por quê? Porque ele fez muita versão para o Roberto Carlos na época, né? Tanto é que o Gil sabe, a música do filme Circo dos Horrores, tem uma música lá, For Lucky Star, né? Então, Olhando as Estrelas. Então, Carlos Imperial ajudou muito o Roberto Carlos. Então, eu achei chateado numa entrevista, eu tinha revista, e isso foi publicado nas bancas, que o Carlos Imperial falou que a pior coisa que apareceu para a juventude foi o Mr. Roberto Carlos. Eu não concordei, porque o Roberto Carlos deixou muita alegria para nós, a Jovem Guarda, que eu sou até após a Jovem Guarda, Celi Campelo, Tony Campelo, Carlos Gonzaga, Jorge Friedman. Então, acompanhei essa turma lá atrás. Sérgio Murilo, que eu gosto demais. Então, depois veio a Jovem Guarda. Então, tinha a turma lá do Gil, lá, como é que era? O Tropicália. Tropicália. Você me lembrou bem. Então, tinha aquela briga, né? Antônio, mas esse disco do Roberto Carlos, ele é famoso e caro porque, na verdade, ele é raro. Por causa da tiragem. Pelo Roberto Carlos não gostar desse disco, né? Não. Então ele acabou virando... Ganha valor, né? Ganha valor, mas o disco é uma porcaria, viu? Mas também teve... o disco é muito ruim. Nem o Roberto Carlos gosta dele. O Roberto Carlos fala que... Tanto é que foi uma tiragem, vamos supor, seria hoje, de 1.500 cópias. Quem comprou, comprou. Quem não comprou... E o disco tem disso, tá, Giovana? Ele...
a gente chama de um mercado especulativo, né? Então ele acaba ganhando valor e ele acaba um valor pelo outro, né? Então acaba virando uma obra de arte, realmente, né? Um mercado especulativo. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu acredito que a volta, o disco de vinil voltou a ser produzido, né? A Sony anunciou a volta. Hoje a gente vê nas livrarias, né? Já tem. O que vocês pensam disso, dessa volta? Eu acredito que o disco de vinil nunca deixou, né, de viver. De ser fiel, né? Mas essa volta, a que vocês atribuem a isso? Vocês que, né, são amantes do disco de vinil. O Fred, como é colecionador atual, porque o 180 gramas eu conheço mas nunca toquei, nunca tive um para tocar na loja. Mas o Fred pode explicar melhor, porque ele coleciona e sabe o valor que tem esse disco. Os discos de vinil, ele voltou... Na verdade, ele nunca deixou de ser fabricado. Nunca. Né? Nos anos 90, as grandes gravadoras pararam a fabricação por motivo de estratégia. Porque como o CD saiu, então achavam que o CD seria a nova forma de comercializar música, né? E isso durou até meados de 2005, 2006. Aos poucos, os DJs, principalmente os DJs de soul, rap, de black music, nunca tocaram em CD. Nunca. E nem MP3. Sempre tocaram com disco de vinil. Então, para atender esse público, existia uma tiragem pequena, mas sempre existiu. Quando o mercado de coleções e de apaixonados, né, pelo vinil, começou a atingir um número que começou a destacar no meio musical, né? Então, o disco usado, ele começou a ganhar um valor muito alto e uma procura muito grande. Foi aí que as gravadoras começaram a relançar todos os discos. E com a tecnologia americana, inglesa, principalmente a tecnologia alemã, a japonesa, que é a melhor do mundo hoje, começaram a produzir um disco chamado de 180 gramas, que é um disco mais pesado. Ele é mais consistente, mais grosso. Mais consistente. Então, quanto mais fundo a agulha penetrar no suco, maior é a qualidade, né? Então, o CD, ele perde um pouco a qualidade por ser uma mídia que não atinge o grave, não atinge o médio. Então, ela não consegue atingir os números que a música faz. O vinil não, o vinil ele atinge... É uma experiência diferente. Exatamente. Mesmo, o vinil, né? além da experiência sonora ser melhor, existe toda a capa, todo posters, né? Você pega um disco do Rolling Stones que foi lançado agora, é a coisa mais linda, o disco, né? E muita coisa boa, né? E muitos artistas não estão mais lançando em CD. Agora só em vinil e digital. Né? Então você pega a Apple tal, ele já lança direto na plataforma digital, você compra a música lá, ou você compra o vinil. Eu estou no mercado da música há 22 anos, vai para 23 anos. Hoje, realmente, o Fred falou uma verdade, não entra coisa nova. Vamos supor aí, lançamento novo, não tem mais, você vai na loja, não acha. Então você tem que achar no usado. Vamos supor, desculpa falar aqui, mas o Hélio Safadão, um exemplo, não conheço nada e nunca vi nada. Eu não sei, o cara fez sucesso. Então, eu não gosto nem de comentar essas coisas, porque a gente veio falar de rock, de música, né? Então, é uma coisa que eu não conheço. Eu vejo falar, ouço falar, mas para vender... É artista mais de shows, né? Tem... É artista mais de shows, tem né? cara de televisão que fala, falando, Sandy Júnior vendeu 100 milhões de cópias. Vendeu pros grandes magazines, né? Mas eu quero ver vender no balcão, na minha frente. Você vai lá, tem um Sandy Júnior aí, lançamento. O que você mais vende, Tony? Quais são os discos mais procurados? A área dele é aqui, ó. De rock mesmo. Rolling Stone, Pink Floyd é o campeão. Beatles, né? Você vai ali, Queen, tá uma febre agora atrás de Queen. Voltou, né, com o filme. Hoje mesmo foram atrás de Queen. Eu tenho lá uns 4, 5 LP já para venda. Então, é um LP que eu vendi 2 sábados, vamos supor. O CD eu ponho a 15 e não vende. E o LP eu vendi a 60. Então,
Tá lá, 2 CD lá, R$ 15 não vende, mas o LP você põe 70, 80, ele sabe, tá no ramo, e vende. O CD ele não é mais procurado, não. Né? Não, As lojas, a maior referência de música à venda no Brasil é a Galeria do Rock em São Paulo. Que é bem conhecida, Você voltando a Galeria do Rock, há 15 anos ou mais eu fazia compra na Galeria do Rock. E eu não sei o nome do cara da Aqualung lá, eu não lembro o nome dele. O Luiz Calanca. E ele falou, Tony, isso há 15 anos ou mais, ele falou, Tony, CD vai virar lixo. E foi dito e feito. Que ele sabe a quantidade que eu tenho. Eu pus lá um monte de CD a 5 reais, Chico Buarque, Djavan, eu pus a 5 reais para ver se desovar. Conhece, né? Vocês que estão ali no... Então tem que desovar essas coisas, vai só vai acumulando. virando. Agora, se você pegar um disco do Pink Floyd, entra hoje, Amanhã depois da manhã já acabou, já foi embora. O disco... Nirvana, né? Aquele os discos dos anos 90, que foi a transição do vinil pro CD, 91 até 92, pararam de fabricar. Então, quando você encontra um disco anos 90, hoje, da época, é raro. Vale muito. Então, ele vale bastante. Os primeiros do Nirvana, Não Pearl só Jam, financeiramente, mas valor emocional. emocional, Vamos falar agora um pouquinho das feiras, né? A feira. Aqui vocês estão o fazendo pé, bastante feira. eu trouxe também para você aqui, mas você já trouxe também. Os dois trouxeram aqui a divulgação da feira que vai acontecer no dia 15 e 16 de dezembro, daqui pouco mais de um mês. Vocês estão acostumados a fazerem feiras aqui na cidade? Tanto o Fred como o Tony, né, o Fred Tony? é o percussor, ele começou e eu dei uma ideia lá na Acre fazer uma com ele, né? Infelizmente ele agora não pode ir porque está também atarefado, né, Fred? Que sempre é atarefado, mas os amigos estão com a gente, eu fico contente. Tanto o Paulão, o Rick, né, o Haroldo. Então esses caras completa. Porque só eu sozinho com os caras daqui é complicado. Tendo 3 de fora já é o bastante. Sempre agrega, né? Agora do Fred, não, do Fred já é mais acoplado, tem mais gente, né, Fred? Assim, de expositores. Isso. Né? Então a gente tem uma feira produzida pelo Tony no dia 8 de dezembro, das 10 às 17 horas da noite, às 19 horas da noite, na rua Camilo de Matos, 584, né, Tony? Sim. Lá vai ter feira de quadrinhos artesanais e discos por a partir de R$5. Então, né? E tem comida, bebida, tem música, né? E a do Fred, produzida pelo Fred e pelo Guilherme Costa, né? No dia 15 e 16 de dezembro. Estarei presente também nessa dele. Vai estar expondo o também, Tony né? participa da feira, o Tony ele é nosso padrinho da feira aí. E nós completamos, né? Um tem que ser pelo outro, porque tanto quando a gente chega disco, Fred, chegou isso, tal, a gente passa para ele. Então é um cliente sempre fiel comigo, a gente faz bons negócios. Então não é justo eu virar as costas para ele. Nós vamos estar juntos até quando eu estiver vivo, né, Fredão? Com certeza. E como as feiras funcionam? Como é a dinâmica? Funciona assim, nós temos, convidamos expositores de várias partes do estado. Cada expositor tem um limite de mesas para expor os discos, né? Então eles trazem, aí é livre, ele pode expor quantos discos ele quiser, ele reserva a mesa, ele compra um espaço e reserva essa mesa. E lá a venda é livre dele, né? Então, discos novos, usados. Aí tem um que é especializado em um estilo de rock, por exemplo. Tem um que é especializado em mais rock pesado, né? Outro mais punk, outro é música brasileira. Né? Black também, que é Black né? music e tal. Então, e aí sempre tem um pouco de música também durante durante feira, o disco a gente faz a discotecagem em vinil durante toda a feira. Eu tava numa feira do Fred, lá no Cauim, inclusive, olha só que me procuraram, Vicente Celestino. Então, na feira, é uma coisa que também você tem que ter alguma coisa. Para agregar todos os públicos, todos os gostos. Isso que eu ia perguntar, do público que frequenta a feira. Então não é só rock. A grande maioria é só rock. rock. A grande maioria é rock. É rock. Cerca de 70% é rock. É rock.
Os outros 30% vai em música brasileira, em MPB, a velha guarda, velha né? guarda. E tem disco, disco de samba. Alguns procuram até sertanejo, né? Sertanejo também, né? O sertanejo mais raiz, né? É. Então, é bem variado, assim. Mas a grande maioria é rock ainda. E na feira você toca, né? Isso. Que só explicando que o Fred, ele é DJ e ele toca discos de vinil, né? Eu toco em vinil. Em vinil mesmo. E lá você vai se apresentar também. Isso. Eu sou organizador, eu sou expositor também, né? Eu vendo disco também. Você também vende? Eu vendo também. Eu tenho meus lotes lá. Quando... Às vezes eu faço algum negócio com o Tony, e eu pego um disco que ele me vende em melhor estado que eu tenho, aí eu coloco o meu para venda. Então, na verdade, eu sou colecionador e eu quero trocar experiências, trocar discos, né? E eu sou organizador também, então é 3 funções. Falar em rock, uma vez apareceu um disco lá, tanto é que eu falei, Fred, leva esse disco aqui, que esse disco é raro. É do primeiro filme de rock and roll no Brasil, que era do Bill Haley, né? A Hora do Rock lá, né? Como é que é? É isso mesmo, A Hora do Rock. O Tony, ele me faz essas esses mimos de vez em quando, né? Aparece um disco, ele, Fred, vem cá, vem buscar um disco aqui e tal. Eu vou lá, às vezes ele me dá, às vezes ele me vende, às vezes ele troca. Amizade, né? Tem, Só pra gente retomar aqui, vou falar novamente sobre a feira. A feira acontece no dia 15 e 16 de dezembro, das 10 às 20 horas. O local é o Cauim, né? É na rua São Sebastião, no centro de Ribeirão Preto, número 920. Vai ter música e vai ter aí disco de vinil, né? E o Cauim é um lugar, é um patrimônio da cidade, né? Então a gente gosta de levar lá tem tudo a ver as feiras de vinil com o Cauim. Sim. E a feira organizada pelo Tony, que vai acontecer no dia 8, então tem evento programado aí para 2 semanas, né, Tony? Tem. Tem muito disco aí, tem para todos os gostos, todos os bolsos. E também tem música, a entrada é gratuita, então dá pra ir lá só pra conhecer, né? Não precisa nem gastar. Se divertir, né? Ouvir música boa. Um show bom lá do Mr. Creep também, que é um grupo bom, toca Led Zeppelin, toca Kiss, toca Nirvana. Eles são versáteis nessa parte de música, né? Toca um pouco de tudo. E o nosso amigo aí do Retro Music também, ele é um cara bom, toca Bee Gees, toca Elvis, Rolling Stone, Creedence, ele toca, pedir pra ele toca, mas ali você vai passar umas horas, não precisa nem gastar nada, se comer uma porçãozinha, uma bebidinha, pronto, curte lá o som. Eu vou postar no Facebook do blog Garimpar, no Facebook é Garimpar Usados, e eu vou postar as informações das 2 feiras, né? Perfeito. E pra fechar, Tony, vamos falar um pouquinho lá da sua loja, né? Que fica na rua Duque de Caxias, né? 77, né? Ali na frente da polícia, né? Primeiro distrito ali. Tô ali há 14 anos, mas eu comecei mesmo na rua Barão do Amazonas, era um casarão em cima. Tem um Chico Bolso ali, então era em cima. Então ali eu comecei a perceber que em Ribeirão Preto o comércio tem que ser embaixo, porque muita gente chegava, tem disso, só não subo escada. Então, quando eu parti para Visconde Alma, o Fred me acompanha, hoje é minha filha que está lá, quando a lanchonete fechou, eu desci para baixo, aí o negócio valeu a pena. Aí todo mundo passava, enchia aqueles discos pendurados e tal, bancas né, na época. Nem CD eu tinha na época, né? Quando eu comecei, depois que veio o CD, né? Mas, falar a verdade, comércio, quando eu passei para baixo, aí o Tony ficou conhecido. Se eu tivesse em cima, eu estava morto. Que hoje o senhor é, acho que, um dos comerciantes mais conhecidos de Ribeirão Preto, né? Da região. Olha, eu acredito que sim, porque eu gosto sempre eu digo em todas as minhas entrevistas, eu gosto de satisfazer o cliente, eu gosto que o cliente saia feliz da minha loja. E o que ele pode encontrar hoje lá na sua loja? Meninas, de tudo. Qualquer gosto. De ritmo, você vai lá, tango, bolero, e vai no rumba, e vai no... Você pensar, valsas de Strauss, música havaiana, me procurar semana, tem lá. Então, você tem que ter essas coisas.
Ah, eu quero uma valsa para namorados. Tá? Música para casamento tenho. Então eu gosto de atender o público assim. Porque eu trabalhei com meu filho, o Fred conhece ele, então a gente já não estava batendo os meninos. Então eu queria tocar, chegava cliente meu, queria tocar um Tunique Tinoco, ele põe um trechinho, tira isso aí. Aí, quando só rock, Nirvana naquela época, pauleira, né? Nightwish. Aí depois das 6 horas que eu ia tocar os brega, Evaldo Braga, Gerson Adriano, aquelas coisas. Depois das 6 horas, porque ele não gostava de tocar os brega. Tony, ele é uma referência para eu sou além de amigo, cliente, eu sou fã dele também, né? Quem não é em Ribeirão, né? Então, Todo mundo. O Tony é meu amigo e ele é uma referência, sempre de bom humor, sempre à disposição. O que você precisar, ele tá sempre lá na Duque de Caxias, prontinho pra ajudar, a te ajudar. né, Se ele não tiver, ele vai atrás. Você pode voltar depois que vai encontrar, né, Tony? Tony ali é graças a referência. Deus, eu agora mesmo, aqui na entrada, aqui, encontrei um cliente. Ô, Tony, ele trabalha aqui. Eu nem sabia, nem cruzei com ele aí na portaria. Ô, quero ir estar na rádio. Ô, Tony, aqui, você segue aqui, vai no Bloco H e tal. Eu tava num sol danado lá na frente, esperando esse cara lá na avenida. Que a faculdade é grande, né? A gente se perde. Eu também me perco às menina, vezes. isso aqui pra mim é um labirinto aqui. Eu nem sei sair daqui mais. Bom, Tony, muito obrigada Eu que por agradeço. participar aqui da nossa entrevista. É um Agradeço. prazer conhecê-lo pessoalmente. Obrigado, eu que agradeço. E agradeço muito ao Gil Santiago, que me deu essa ideia de estar aqui com vocês hoje. Eu falei, o Fred me dá carona, tal, porque o Tony não tem carro, eu não sei, não tenho carta, mas não dirijo, né? Então, agradeço muito de coração. Desculpa alguma coisa que eu não sou um leigo assim, né? Imagina, né, a entrevista foi ótima. Universitário, né? Obrigada, viu, Fred? Obrigado a você. Espero que vocês possam voltar sempre. Estou à disposição para falar de feira, para falar de música, para falar de discotecagem, falar de vinil, é o que eu mais gosto de fazer. Bom, muito obrigada e até a Obrigado a próxima. vocês. Espero que vocês voltem mais vezes. Já, Voltaremos. Voltaremos. E conto com vocês, caso quiserem participar da feira, tá? conhecer, Estou à disposição. Sigam Espero a vocês lá. página Garimpar Usados e lá eu vou postar todas as informações das feiras, tá bom? Ok. Até a próxima, pessoal. Obrigado!